Boa tarde, está começando mais uma edição do Fala Líder, um espaço para conversas francas e reveladoras com homens e mulheres que influenciam decisões e ajudam a construir o futuro. Hoje o nosso convidado é George Santoro, que depois de uma longa trajetória em Alagoas, passou a integrar o Ministério dos Transportes, onde participa de decisões estratégicas para a infraestrutura do Brasil. George, seja muito bem-vindo ao Fala Líder. Obrigado, Edivaldo. Uma satisfação estar aqui com você, poder bater um papo sobre tudo que você quiser. Então, George, a gente está começando o programa sempre conversando um pouquinho para descobrir quem é o líder ou quem é que está por trás do líder, né? Eu queria começar aqui contando uma história aqui, Santoro, e você lembra disso muito, a gente já falou um pouquinho. Quando o George veio para Maceió, para Alagoas, em 2015, ali no finalzinho de 2014, início de 2015, na eleição do Renan Filho, eu escrevo muito sobre economia, sobre política, e aí, por que é que vem um cara de fora tomar conta aqui da Secretaria da Fazenda, com tanta gente boa aqui? Aí o Renan Filho ligou e disse, olha, você precisa falar com o Santoro, que ele é um cara competente, ele é um cara bom. Você tinha vindo da Secretaria de Fazenda, Subsecretaria da Fazenda do Rio, e aí havia aqui aquelas, vem um cara de fora para cá, mas eu errei, porque não foi um cara de fora. Você adotou Alagoas e rapidamente, né? E Alagoas também ele adotou. E, claro, eu te ouvi naquele momento, mudei completamente a ideia. E esse cara, Santoro, continua adotando Alagoas depois que foi para Brasília, porque agora você é ministro, né? Você ainda continua alagoano, você foi adotado, Alagoas te adotou, você é cidadão alagoano, e por um tempo aí eu vi que você era alagoano também, tinha adotado Alagoas. Como é que está a tua relação com nossas Alagoas? Não, já mais que adotei Alagoas, eu me sinto alagoano, né? Quando, na função de ministro, a minha agenda é Alagoas. E a minha família mora aqui, minha esposa mora aqui, a gente fincou raízes e não pretende jamais sair daqui do estado. Então a gente se incorporou à realidade daqui do estado, defende o estado em qualquer situação, em qualquer meio, em qualquer seara, e é isso que a gente se sente. A gente se sente abrigado pelo povo alagoano com muito carinho e a gente gosta demais daqui. Você conseguiu rapidamente se enturmar aqui, né? Assim, criou muitas relações, assim. Você é um cara que hoje transita realmente aqui de boas, né? Em todos os setores, assim, conhece todo mundo e todo mundo te conhece. Parece que você nasceu aqui, né? Então, acho que o povo alagoano é muito fraterno. Você vê pela arquitetura das casas, as salas são maiores que qualquer lugar do Rio e São Paulo, né? A casa do alagoano é para receber pessoas e o alagoano adora ter esse convívio social e abraça as pessoas com muito carinho. Esse calor humano que tem aqui em Alagoas, no Nordeste brasileiro, a gente não vê em todos os outros estados do país. É diferente. Então isso facilita muito para quem vem de fora se sentir como um membro da família alagoana. Bem observado aí, viu? Você não é arquiteto não, né? Não sou arquiteto, mas eu sou um observador da vida, da cotidiana. Aliás, aqui, Edvaldo, assim, a Alagoas está dando exemplo para o mundo. Então, quando o mundo inteiro faz aquele luxo de ostentação, a gente faz o luxo funcional, preservando as características ambientais. Os arquitetos alagoanos têm tirado isso e eu acho que são exemplos para o mundo. Acho que a escola de arquitetura que tem se criado aqui, formada aqui, você vê os imóveis da faixa litorânea de Alagoas, aproveita o vento, aproveita o sol. Tem toda uma sistemática de materiais e usos locais. E isso que eu acho que é luxo. O luxo de que você tenha uma ambientação adequada sem agredir o meio ambiente. Digamos, disruptivo com o que às vezes a gente vê, né? Alagoas era um estado, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois, muito pobre, mas sempre teve uma elite cultural, econômica, que inovou muito, né? E agora a gente vê isso também na arquitetura. Não, exato. Eu estou me mudando, comprei uma casa ano passado, e a textura da casa, da parede da casa, é com sururu. Olha aí. Uma indústria local aqui criou um produto usando a caixa de sururu. É uma inovação, fica belíssimo, isso é muito bacana. São tijolos de sururu feitos por uma instituição, que é uma ONG, que faz inclusão social e produtiva na beira da Lagoa Mundaú.
As cascas que poluíam agora são as cascas que constroem. Isso. Além desses tijolos, a gente estava usando também a textura na parede. Que bacana. Também. É muito legal isso. Muito. E fica muito bonito e muito resistente. Agora, Santoro, você está no teu currículo aí, você é advogado, você é contador. Virei contador na pandemia, fiz um curso pela internet. Ah, é? Tirei RC também. Ah, é? Também? Também. Bom, habilitado. Desempregado. Fiz a prova e ainda passei ainda. Mas além de contador, advogado, você fez alguns cursos de especialização. Você é servidor público? Eu sou servidor público do Tribunal de Contas do município do Rio, auditor. Exerci outros cargos públicos, eu fui fazendo vários concursos, um atrás do outro. E o meu último cargo é de auditor do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, muito orgulho. Mas eu exerci muito pouco tempo lá. Eu fiquei só 3 anos no tribunal e depois eu fui sendo cedido para a área de fazenda, porque a maioria é área fazendária. Eu sempre trabalhei em Secretaria de Fazenda. Aí você foi lá para a Secretaria de Fazenda do Rio. Eu era do município do Rio, Secretaria de Fazenda, servidor de carreira na área de orçamento e planejamento. Sim. Depois eu fui para o tribunal e fui cedido por Fazenda do Estado do Rio. Depois eu vim para a Fazenda de Alagoas. Então eu tenho mais de 30 anos em Fazenda Pública. E tá com quantos anos? 55. Ah, um menino. Mas, ô Santoro, e aí... Eu da barba branca aí, ó. Depois tem um segredo para deixar a barba mais escura, hein? Te conta aí. Mas, ô Santoro, mas antes de ser servidor público, você passou pelas Forças Armadas? Conta um pouquinho. Você não tem cara de militar, não, hein? Não, nem jeito. Com 14 anos eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Fiquei 3 anos lá. Me formei, fui para a AFA, fiquei lá 3 anos, saí piloto, mas não terminei o curso de formação de aviação. Eu não era um bom piloto, Edivaldo. Não dava para de avião, não, né? De avião. Eu saí... Tu não era bom piloto de avião, mas de outras coisas. Eu tirei brevet, né? Que quando você é habilitado a pilotar sozinho o avião, voei sozinho o avião várias vezes, mas eu não consegui completar a formação de piloto militar, né? E aí eu saí e fui fazer advocacia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei no vestibular no mesmo ano que eu saí em novembro, fiz vestibular no mesmo mês, no mês seguinte, e passei no vestibular. Uma decisão que não deve ter se arrependido em nenhum momento de ter Não, acho que foi um momento da vida, né? Acho que a formação foi boa, eu não tinha recursos para estudar em escola particular, e a formação da escola militar era muito boa. Então, para mim, a parte acadêmica que eu fiz e os amigos que eu criei nas Forças Armadas foi fundamental pro resto da minha vida. E aí, Santoro, você casou com a Daniele lá no Rio? Casei com a Daniele no Rio, ela foi minha primeira namorada, né? Dancei a valsa de 15 anos com um espadinho de cadete e tudo com ela. Estamos juntos há muito tempo, né? E aí vieram para Alagoas, se apaixonaram pelo estado e aqui como secretário... E ela é neta de alagoano. Ah, é? Neta de alagoano, de Delmiro Gouveia. Ah, então eu sou de Delmiro, pô. Ó, o avô dela trabalhou na indústria lá. Depois foi pro Rio, fábrica da pedra, foi trabalhar no Rio depois, numa mesma indústria de tecidos, que hoje é onde é o Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ah, é? Lá de Samba Salgueiro. E lá em Delmiro, a antiga fábrica virou um shopping, né? Exato. O shopping da vila. Santoro, e aí você vem para Alagoas, vamos dar um pulinho aqui rápido de Alagoas para Brasília, depois a gente volta a falar um pouquinho da questão aqui. E tá em Brasília, e hoje a gente tá, primeiro te agradecer por estar aqui com a gente no Fala Líder, mas você veio a Alagoas visitar obras como ministro dos Transportes. Em que momento da tua trajetória, saindo lá da Academia das Forças Aéreas lá, da Aeronáutica, ou do curso de Direito, você imaginou que ia estar ali do lado do presidente da República, despachando como ministro, hein? Não, nunca imaginei, João. Nunca imaginei. Essa oportunidade foi me dada por Alagoas, pelo senador Renan e pelo senador Renan Filho, que me fizeram convite para vir para Alagoas e me apoiaram para ficar como ministro. Então acho que isso é muito importante para a minha carreira como servidor público. É o ápice da carreira de servidor público, né? Acho que é o maior cargo da administração pública. A não ser que você queira ser presidente. Não tenho voto, nunca tive voto, nunca me candidatei a nada, então essa possibilidade eu nem consigo imaginar, que acho que não vai existir. Então, assim, para mim é uma experiência que não tem preço para passar, né? E o presidente Lula é muito diferenciado, da mesma maneira que Renan Filho
aqui em Alagoas fez um trabalho, um legado impressionante, vai voltar a fazer isso, se Deus quiser, na próxima eleição ele volta. A gente ter a oportunidade de trabalhar no presidente que mais governou o país e mais legado deixou melhorando a vida das pessoas, é muito impressionante isso. O setor, e aí, como é que claro, tocar o ministério, tocar a gestão é algo que talvez não seja muito estranho para você, que você fazia isso aqui na Secretaria da Fazenda, mas o Lula, queira ou não queira, para muitos brasileiros é um mito, é um líder, assim, como é que é trabalhar com Lula? Porque você nesse período agora deve estar tendo muita conversa com ele para inaugurar obra, fazer entrega de rodovia, tem cobrança do governador, deputado, senador. Na época de eleição, todo mundo quer ver sua obra entregue. E o Lula deve estar no seu pé, hein? Sem dúvida nenhuma. O senador Renan Filho sempre me falou das características do presidente e é admirável. Ele processa as informações e sintetiza as informações de uma maneira impressionante, sem falar a energia dele. No mês passado, eu tive uma viagem com ele que eu saí de 6 horas da manhã de Brasília. Fomos para o meio da floresta amazônica e era meia-noite desse mesmo dia, ele estava recebendo todos os prefeitos do Amazonas com a mesma energia que ele começou o dia, e impactante, porque a gente passou muito calor, temperatura de mais de 40 graus no meio da floresta amazônica, vistoriando obras nossas. Então, e a cabeça que ele tem e o olhar que ele tem para o mais pobre, para melhorar a vida das pessoas. E uma outra coisa que me chama muita atenção, a questão do olhar democrático e da soberania nacional que ele tem, né? Não importa que tipo de governo, se é alinhado a ele ou contra ele não faz distinção. E a gente, infelizmente, não viu isso no país antes, né, Edvaldo? No país antes, eu não podia entrar no BNDES. Tinha minha foto lá que eu não podia entrar no BNDES, porque eu era inimigo. Isso não existe, né, Edvaldo? Eu acho que o Brasil é uma federação e a gente tem que respeitar a federação. E o presidente respeita a federação. É muito ruim a gente uma inauguração, quando a gente foi ontem em Santa Catarina, e o governador nem recebeu o presidente, nem participar do evento. Investimentos importantes para o Estado que a gente está colocando lá. E esse tipo de atuação, de segregação, de divisionismo, não ajuda em nada o Brasil. O mundo hoje que a gente vive, em que a gente tem uma questão geopolítica muito intensa, em o que a soberania toda hora é colocada à prova, é muito importante a união de todos, toda a federação, não importa que visão ideológica que você tenha, o que importa é que o Brasil é para os brasileiros e é isso que a gente tem que defender. O Santoro, sabe o que é que me ocorreu agora, assim, se falando tudo isso? O Trump, ele é de direita, é radical, é quase um extremista, mas ele recebe todo mundo. Aqui do Brasil, ele recebe todo mundo, ele consegue conversar com todo mundo. Ele solta a bomba no Irã e está conversando com os caras no outro dia. O Lula foi lá, os Bolsonaros foram lá, quer dizer, ele tem muito mais, digamos assim, maturidade talvez para lidar isso do que teve a direita brasileira, aparentemente, pelo que você está dizendo, ou do que tem, por exemplo, um governador de Santa Catarina que recebe uma obra e não tem sequer a hombridade institucional de lá reconhecer esse recebimento. Edvaldo, eu acho que o Trump tem uma visão pragmática e econômica dos interesses dele, né? Talvez ele nem se preocupe com a população americana como um todo e nem se preocupe com qualquer outro país. Ele olha para ele. Eu acho que um gestor público, um estadista, ele tem que olhar para todos e olhar para o bem da humanidade como um todo. Eu acho que isso é muito mais importante, muito relevante. E um presidente, um líder de um país como os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo ainda, exercer o poder pela força militar, sem o diálogo primeiro, eu acho que é muito ruim para o mundo. É o que está causando, né? Crises no mundo inteiro, a economia lá, fechou o Estreito de Hormuz, coisa que não se fechava há séculos, economia afetada pelos preços dos hidrocarbonetos. Você vê aqui o preço do material betuminoso aumentou mais de 37% nesses 4 meses, aqui no Brasil e no mundo. Então, assim, as repercussões econômicas de uma atitude bélica dessa conflituosa, no exercício de poder, tem consequências econômicas para o mais pobre, principalmente, aquele que vai lá na ponta.
E a gente tem que olhar para essas questões. Eu acho que isso é muito ruim para o país e muito ruim para o mundo. Então eu acho que quando o presidente coloca e faz um enfrentamento com diplomacia, que a nossa diplomacia é reconhecida ao longo da história com grande atuação, eu acho que o Brasil exerce o seu poder de uma maneira suave, é o soft power, de maneira de colocar o poder de uma soberania, e tem que ser isso, a gente não pode ser vassalo, como alguns políticos aqui do Brasil se apresentaram, colocando o boné, defendendo uma ideologia e O cara uma... dá tarifácio, senhor, o cara comemora um tarifácio. Eu acho que o Brasil tem que se mostrar no mundo como uma liderança, abrir competição internacional para quem vai realmente trazer benefício para o nosso país, ou seja, abrir novos mercados, abrir novas possibilidades. Isso está acontecendo. Infelizmente, os Estados Unidos está tentando reverter uma curva que, historicamente, na geopolítica, se apresenta como inevitável. A perda da sua capacidade hegemônica ao longo das próximas décadas vai acabar acontecendo. Acho que alguns países vão se despontar e ele está tentando suavizar essa queda, usando o poder militar que ainda tem, mas a economia dele vai colapsar mais na frente, como todos os grandes impérios aconteceram. Então a história se repete como sempre. Ocorreu aqui, quando você fala em betuminoso, só para a gente entender um pouquinho melhor, o cara que está sentindo a gasolina mais cara ou o diesel mais caro na bomba, ele talvez nem entenda, mas o asfalto também ficou mais caro, né? O asfalto é feito de petróleo também. E tudo isso é ruim para o Brasil, tudo isso é ruim para o mundo, e impacta muito aí no custo da obra, né, Santoro? Termina que eu pago essa conta sem nem perceber. É isso que nós estamos vivendo hoje. Quando você tem um conflito na Europa, conflito na Ásia, e conflitos provocados, na verdade, né? A gente está vendo um país tentando se impor, não com diálogo, não com negociação, se impor ou com tarifaço ou com questões de força, como foi aqui na Venezuela, usando desculpas, né? E eu acho que isso que não leva ninguém a nada, só adia, né? Então, assim, mas isso, o povo americano vai avaliar isso na democracia e vai fazer a sua avaliação própria. Eu acho que isso vai acontecer nas eleições futuras dos Estados Unidos. São ciclos da democracia que são importantes para a sociedade de cada país viver e verificar o que é melhor para a própria sociedade. Entendi. Santoro, claro, vamos fazer um breve intervalo agora, a gente daqui a pouco volta falando um pouquinho mais de Alagoas, de números, de dados, para a gente ver como é que andam nossas obras federais em Alagoas e como é que andam as estradas do nosso estado aí. O Renan Filho disse essa semana, eu queria na volta lembrar disso, que Alagoas tem 400 quilômetros de estradas duplicadas, e aí a gente vai ver o que é que tem de federal, de estadual nisso aí. Então daqui a pouquinho a gente volta. Fala Líder, com Edivaldo Júnior. De volta com Fala Líder, hoje recebendo o ministro dos Transportes, George Santoro. Ministro, o senador Renan Filho, esses dias aqui, fez uma declaração na inauguração da duplicação da L-110 Arapiraca-São Sebastião, que interliga com a BR-101, que Alagoas chega a 400 quilômetros de rodovias duplicadas, que seria proporcionalmente a maior malha duplicada do Nordeste. O que é que tem de federal, de estadual nisso? A gente vai ampliar esses quilômetros aí. Como é que está o DENIT, o Ministério do Transporte e o governo Lula aqui nas nossas rodovias? Edivaldo, só para você entender o que o ex-ministro Renan Filho falou, eu acho que é importante entender. Vou comparar estados. Santa Catarina, que o governador gosta de fazer algumas bravatas pela imprensa, na gestão do atual governador, fez 12 quilômetros apenas de duplicação, 12. Aqui em Alagoas, o ministro na sua gestão e o governador Paulo na seguinte, entregou quantos quilômetros? 400 quilômetros de duplicação. Alagoas não tinha duplicação nenhuma, só tinha aquele trecho, trecho até a Barra. O resto foi tudo feito na gestão dos dois governadores. Se você comparar as economias de Santa Catarina com de Alagoas, não tem comparação. Santa Catarina é um estado extremamente rico. E você vê o que é o feito do governo do Renan Filho e do governador Paulo Dantas.
É um feito impactante. Duplicação é uma obra que exige muito recurso público, é uma obra difícil, que tem desapropriações, tem licenciamento, não é uma obra de apenas recuperar e recapear. Não, é diferente. É o gasto por quilômetro, chega a 8 milhões o quilômetro. Então, você vê que a gente teve o maior ciclo de investimento da história de Alagoas nos 2 governos, do Renan Filho e do Paulo Dantas. Nós chegamos a aplicar aqui quase 18 bilhões de reais, é muita coisa em pouco tempo aqui em Alagoas. É que o alagoano às vezes não tem noção do impacto que foi isso. Esse é um impacto estrutural na economia. Nós estamos falando aí que uma rodovia, uma implantação de uma aumento de capacidade com as duplicações, tem um efeito multiplicador de até 4 vezes. Ou seja, se o governo botou 18 bilhões aqui, multiplica por 4 é o efeito que vai acontecer na geração de novos negócios nos próximos anos. Isso você está vendo, o PIB de Alagoas está crescendo. O PIB per capita de Alagoas cresceu muito nos últimos anos. E isso é fruto desse trabalho de investimentos em infraestrutura. Com a reforma tributária, Edivaldo, o que vai ser importante para a atração de investimentos é logística e energia. E as duas vão trabalhar nessas 2 gestões. Tanto o Renan quanto o Paulo fizeram um trabalho extraordinário nisso. Então a energia de Alagoas, hoje o gás de Alagoas é o mais barato do país. Hoje aprovamos a estocagem de gás. A lei de Alagoas de gás é a mais moderna do Brasil. É uma lei tão moderna que faz com que a gente tenha atraído a estocagem de gás aqui para o estado. Isso vai fazer com que a gente tenha uma segurança energética e no último leilão de reserva de capacidade do governo federal, 12 térmicas vão se instalar aqui em Alagoas. 12 térmicas. Isso é a energia mais barata para atrair indústrias. Nós vamos viver um novo ciclo nesse polo de Marechal Deodoro. Nós vamos atrair um grupo de empresas extremamente mais qualificadas que demandam energia e a gente vai estar com essa segurança energética, com preço competitivo e com uma logística diferenciada. É óbvio que o Ministério do Transporte, e aí foi Renan Filho que trouxe para Alagoas, está implementando aqui, são absolutamente impactantes. São 4 bilhões de reais contratados em ampliação de capacidade aqui de Alagoas. É o Arco Metropolitano, é a BR-349, é a Ponte de Penedo, toda a requalificação das federalizações que nós fizemos aqui em Alagoas, é a BR-104, a duplicação dela, fazendo um novo eixo paralelo à BR-116 e a 101, e ligando as principais cidades do agreste nordestino. Então são vários investimentos, a conclusão da BR-101 finalmente aqui em Alagoas. Então esses conjuntos de investimentos vão preparar a economia alagoana para ter a capacidade de não poder mais dar incentivos tributários, como era dado no passado, e criar um fator de trazer novas indústrias, novos empresários para o estado de Alagoas. Isso vai mudar, vai fazer com que a economia tenha um novo salto. A gente teve um salto nas gestões de Renan Filho e continuidade de Paulo Dantas, e no próximo mandato nós vamos ter um novo salto econômico, todas as condições estão dadas. Você sabe que nós vamos ter eleição aí, né, Santoro, esse ano no Brasil e aqui em Alagoas, e esses dias eu vi na página do pré-candidato do PSDB, JHC, criticando o Paulo e o Renan Filho por atraso em obras aqui de duplicação, da 220 e tudo mais. Você acha que isso pode atrapalhar um pouco esse tipo de demora numa obra ou outra coisa, o JHC fazer essa crítica ou atrapalhar a eleição do Renan Filho? Edivaldo, JHC deve estar fazendo esse tipo de crítica porque ele não fez nenhuma obra em Maceió. A única obra que ele fez, e essa do Salgadinho, é um escárnio, né? A obra totalmente desconfigurada do seu projeto original, que na época do então prefeito Rui, né? Que mudou completamente, ou seja, você não resolveu o problema, fez um foco na urbanização, ou seja, em vez de focar na solução da sustentabilidade do riacho, evitar o dejeto de sedimentos na praia, melhorar a qualidade disso, focou no embelezamento. A única obra que ele fez foi essa e foi, ao meu ver, muito desqualificada. E a gente ainda teve que ajudar para melhorar essa solução, para fazer o acesso ao emissário, porque nem isso estava previsto na obra dele. A gente teve que fazer esse gesto de fazer com que a BRK fizesse parte da operação ser colocada dentro do emissário submarino. Então, veja
que ele não tem experiência em obra pública, ele não sabe a dificuldade que é fazer uma duplicação, que enfrenta desapropriação, enfrenta licenciamento. Obra, quem faz sabe. Entendi. Das dificuldades. Infelizmente, ele não faz obra, ele não fez investimentos. Me diz um investimento estruturante que não for tudo alugado. Alugar um monte de equipamentos, alugar iluminação. O custeio da prefeitura explodiu. Ela se vai mostrar sustentável no futuro, a prefeitura, com esse custeio que aumentou? Olha os dados econômicos da cidade. Ela não vai ser sustentável no longo prazo. Tem que olhar sempre uma gestão. Ele não sabe. Se soubesse, tinha feito direito. E não faz uma crítica dessa. Quem não faz, não sabe. Então você acha que pode ter alguma maquiagem ou pelo menos muito marketing na prefeitura de Maceió, ou na antiga gestão aí da prefeitura do JHC? Olha, se você me apontar uma obra relevante de urbanização, a única que está em andamento agora, que é uma obra feita pela compensação da Braskem. Mas é só essa que nem está pronta. Aquela lá em cima, né? Que é uma ligação que faz ali da Via Expressa. Entendi. É a única obra em andamento e foi uma compensação da Braskem. O caso da Braskem, das compensações, virou o quê, Edivaldo? 1 bilhão e 800 virou o quê? A compra de um hospital que tem pouca coisa funcionando na cidade, por 270 milhões, essa reflexão o povo alagoano vai fazer. Alguém já foi atendido com substância lá, cirurgias que são feitas naquele hospital? Os atendimentos, comparar os hospitais metropolitanos, do coração e as 7 unidades regionais que o Estado fez, custaram para ser construídos 70, 80 milhões, com os equipamentos 90 milhões. Lá foi 250 da aquisição. Cadê o resto do dinheiro? Os outros 1 bilhão e 600 foi aplicado em quê? Cobriu o gasto de custeio, que aumentou, de aluguel, do gigantinho e de outras despesas? Acho que sim, tem que ter uma reflexão. O que vai deixar de legado? Espero que o prefeito atual, o Rodrigo Cunha, consiga dar conta, porque ele recebeu um legado extremamente difícil. É só ver aí, tá sem pagar as contas, não tá pagando as contas aí, lixo para tudo quanto é lado. São dificuldades, todo gestor vai passar. Mas é só olhar quanto aumentou o custeio da prefeitura. Bom, eu depois vou dar uma olhada nessa conta, Santoro, mas por falar em custeio, investimento, a gente tem aí esses investimentos de 4 bilhões em Alagoas, nessas obras todas, mas você não toca só isso no Ministério. No Ministério você, por mais que tenha sido indicado ou convidado, né, pelo senador Renan Calheiros, pelo senador Renan Filho, pelo presidente Lula, você toca o Brasil inteiro, e no Brasil inteiro como é que andam os investimentos? Edivaldo, a gente já empregou quase 50 bilhões no governo do presidente Lula. Até o final do ano nós vamos chegar a 60 bilhões pelo DENIT. Recuperamos a malha federal e recebemos do governo passado o pior estado da história da malha rodoviária federal. Só 50% de estradas em ótimo e bom, Edivaldo. 50%. Foi o pior nível da história. Ou seja, o governo passado fez muita maquiagem, muito videozinho, mas obra mesmo, contrato estruturado, não tinha. Hoje nós estamos com 75% da malha em ótimo e bom. Aqui em Alagoas é o melhor nível da história da malha rodoviária federal de Alagoas. 91% em ótimo e bom. É só você olhar pelas rodovias e ver como o nível da rodovia em Alagoas está ótimo. E o país inteiro é esse reflexo. E a gente tem o que mostrar, tem obras, tem entregas. Não tem dia que a gente não faça uma entrega nesse país, Edivaldo. Eu não dou conta de fazer como o ministro Renan Filho não dava conta. Ele percorreu o Brasil. Aonde eu vou, as pessoas falam dele, me perguntam sobre ele. Ele deixou um legado para o país impressionante. E é o carinho das pessoas pela atenção que ele dava a elas, é um reconhecimento de que o trabalho está sendo bem feito, e eu herdei, diferentemente do prefeito Rodrigo Cunha, um legado de muita qualidade, de muito respeito à população. Santoro, números impressionantes. Agora uma pergunta talvez assim que muita gente talvez não entenda. Combina com o governo do PT, do Lula, o nível de concessões que vocês fizeram ou que fazem no Ministério do Transporte? Porque foram quebrados todos os recordes, né? O Renan Filho dizia quando era no Ministério que fez tantas concessões a mais do que o Tarcísio, que era de direita, faria. Combina esse negócio aí? Combina muito. O ministro Renan Filho fez a primeira concessão de saneamento do país, virou padrão e referência para todo o país.
né? Um projeto exitoso, elogiado internacionalmente. E quando foi para o Ministério, ele fez a mesma coisa. E o presidente Lula, quando assumiu o governo, ele sempre defendeu a participação do capital privado, que muita gente não compreende. Fazer concessão bem feita é diferente de fazer concessão mal feita. Privatização mal feita é diferente da bem feita. O que o presidente sempre defende é o processo de participação do setor privado de forma eficiente que vise o benefício da população. É isso que a gente está fazendo. A gente fez 24 leilões já de concessão, contratamos 240 bilhões em investimentos, é o maior ciclo da história do país. Só você ter uma ideia, Edivaldo, 35 anos antes da gestão do presidente Lula atual, do ministro então Renan Filho, o Brasil contratou 170 bilhões de investimentos. Em 3 anos e meio foram contratados 240 bilhões e até o final desse ano nós chegaremos a 300 bilhões. Não é só um recorde de investimento que nós estamos contratando. É o pedágio mais barato, o pedágio que reflita numa qualidade, uma política pública em que o pedágio só aumenta se a obra foi entregue, ao contrário do passado, em que se cobrava pedágio primeiro para depois ter a obra. Agora não. O pedágio é cobrado proporcionalmente ao que é feito de investimento na rodovia. Então, se eu fiz uma duplicação, é justo que se eu entreguei a duplicação, que o pedágio tenha um acréscimo compatível com aquele investimento. Nós temos a melhor tarifa quilométrica. Se você comparar São Paulo, as concessões do governo do estado de São Paulo, elas são 40% mais caras do governo federal, pelo menos, na sua análise de pedágio por tarifa quilométrica. Então, por quê? Porque ele cobra outorga. E ele, na modelagem, ele não olha como a gente faz, um olhar mais humano das questões. Então essa mudança desse olhar humano foi fundamental. E mais do que isso, os projetos são sustentáveis economicamente. A gente montou uma equação econômica muito interessante para fazer os projetos. É a mesma coisa aqui no estado de Alagoas. Quando a gente entrou na gestão, então o governador Renan Filho montou uma equação econômica fiscal que permitiu ter o maior ciclo de investimento do estado, com sustentabilidade ao longo dos próximos gestores. Não deixou um passivo para o próximo pagar. O que a gente não viu aqui na prefeitura de Maceió, que recebeu um município relativamente bem até arrumado pela gestão do Rui e entregou uma gestão com custeio lá em cima, com uma sustentabilidade fiscal de longo prazo. Essa é a diferença de você fazer e deixar sustentável ao longo do tempo. O setor, aí essa coisa do crescimento econômico de Alagoas, voltando aqui para o estado, Alagoas tem dado alguns saltos, é um dos estados que mais cresce o PIB no Brasil, cresce PIB per capita, o estado abriu novos hospitais, rodovias, fez investimentos aí na área de contratação de pessoal, principalmente na segurança. Em 2014, quando o Renan Filho foi eleito, a realidade era um pouco diferente. O que é que mudou, olhando um pouco para trás, assim, você que participou desse processo diretamente, o que é que mudou na economia de Alagoas ou na capacidade de investimento do setor público para manter... Imagina, quando começou toda aquela coisa de abrir hospital, as pessoas achavam que não dava conta. E Alagoas teve dinheiro para pagar, é o estado que mais investe hoje proporcionalmente no Brasil. Como é que isso aconteceu? Porque antes do governo, até o governo Theo, tinha muita dificuldade. O que é que foi essa virada de chave? Edivaldo, quando a gente entrou aqui, eu fiz até uma apresentação da situação fiscal do estado, logo no início, a gente não tinha dinheiro para pagar a folha no primeiro mês. Foi uma ginástica para pagar a folha no primeiro mês. A gente recebeu um estado com um descolamento entre receita e despesas estrutural de mais de 800 milhões naquela época, que daria hoje uns 2 bilhões, mais ou menos. Então, assim, é governo do PSDB, que quer voltar o governo agora aí, né? Então, aí a pessoa tem que refletir um pouquinho. E parece que aconteceu isso de novo na prefeitura, né? Aconteceu agora na prefeitura. A mesma coisa que eu recebi lá atrás, né? Isso tem que ser avaliado. Então, a questão muito importante é que a gente mudou a equação fiscal, como eu te falei. A gente melhorou a receita, diminuiu a despesa e fez as coisas que são relevantes. Eu acho que o gestor, o segredo é escolher o que é prioridade para a população, o que é relevante. Então, o governador Renan Filho decidiu o que era relevante: segurança pública,
educação e saúde. Foi o que ele priorizou no governo. E aí você viu a revolução que foi na segurança, os índices continuam caindo, na gestão do Paulo também, né, de homicídios, de todos os indicadores de segurança pública. Indicadores que eu trabalho com dados e fatos. Dados e fatos é o que está aí, né? Redução contínua. Melhorou todos os indicadores de disponibilidade de leitos de saúde. Chegamos aqui, a gente era o menor nível de leito público de saúde do país. Só que não era o menor nível só. O segundo pior que a gente, que era Sergipe, tinha 3 vezes mais leitos que a gente. Você vê a situação que a Alagoas estava. Imagina se a gente tivesse feito os investimentos na pandemia. Tinha sido uma carnificina aqui no estado. Foram investimentos fundamentais. Foco, decisão, gestão e governança. Isso que foi feito. Isso tem que ser comparado no processo eleitoral. Isso o presidente da República, Lula, tem falado. Compare as gestões. Quando eu comparo lá no Ministério, Edivaldo, em qualquer cenário, a gestão do presidente Lula com qualquer outro presidente, ele sempre é o que mais fez investimentos naquele estado. E aqui em Alagoas, se você comparar a gestão de Renan Filho e de Paulo Dantas com qualquer outro governador, você não consegue comparar. Não existia investimentos quase, são muito poucos estruturantes. E sempre quando tinha investimentos, era com dinheiro do federal. Os grandes equipamentos que Alagoas tem dos governos passados, o aeroporto, né, e o centro de convenções, foi tudo do governo federal. Dinheiro próprio, fazer investimento, como está sendo feito, o aeroporto de Maragogi, com dinheiro próprio, não tem no passado isso, né? É isso que é relevante e legados que ficam para os próximos governantes, para partir de um patamar melhor. E uma máquina pública enxuta em consiga fazer. Se crescer alguma coisa ali, é que nem unha. Despesa, se você não parar toda hora, ela sobe, cresce de novo. Então isso tem que ser feito com frequência. E eu acho que esse é o caminho. E que o ex-ministro Renan Filho toca, é sempre assim. Ele é muito contido e muito correto nessas avaliações de gasto e focar onde é importante. Ministro, estamos chegando aqui no final, mas um bate-bola bem rapidão. Antes desse bate-bola, só rapidinho assim, você acha que o Renan Filho tinha muita vontade de voltar a governar Alagoas? Porque muita gente duvidava. Você sempre me disse que sim, e ele agora está mostrando diferente, né? Pelo menos para as pessoas. O Renan Filho é um apaixonado por Alagoas. E o grupo político, chamou de volta para exercer esse papel de liderança aqui no estado, de aglutinação das lideranças de novo para um novo projeto. E há uma necessidade que o Brasil vai enfrentar de desafio, que é um novo salto econômico. E se Alagoas não estiver preparada, cair em mãos de pessoas inexperientes, que não sabem o que tem que ser feito, nós podemos voltar ao passado. Servidor sem aumento de salário, uma agenda sem atrair empresa. Quando eu cheguei aqui para cá, eu ligava para as empresas, não, eu saí daqui, não tem condições de ficar aqui, um ambiente ruim para receber investimentos. Alagoas tinha poucas empresas vindo para cá, querendo vir para cá. Então, o ânimo dele em voltar para cá é evidente para evitar que chegue a esse ponto que era do passado. Eu acho que é isso, né? Ministro, para a gente encerrar agora é bate-bolas. Só uma palavra, um livro. Livro, eu gosto muito das biografias, de qualquer tipo de pessoa. Filme. Rapaz, filme. Eu gosto de tanto, Edivaldo, mas eu gosto muito da série da Star Wars. Eu acho que sou um cara meio aficionado. Cidade, Maceió. Lugar, estado. Aqui no estado eu gosto muito da Ilha do Ferro. Ah, bacana. Muito bem, ô Santoro, para a gente encerrar aí, um sonho. Um sonho ver um Brasil mais igualitário, mais justo com as pessoas e que a gente continue esse desenvolvimento econômico que a gente tem feito aí na gestão do presidente Lula. Bom, então, ministro, muito obrigado por participar com a gente aqui do Fala Líder e sucesso aí nessa sua trajetória, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Valdo.